Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu... Lucas 15, 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que é a parábola do filho pródigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. E diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém, irmãos? Amém. É uma palavra conhecida, né? Todo mundo conhece, né? A parábola do filho pródigo. Mas a gente vai tirar pra gente, irmãos, principalmente para você que é pai, né? Porque eu acho que um pai, quando ele ama realmente o seu filho, quando o seu filho parte, vai embora, porque acontece, irmãos, nos dias de hoje conosco, dos nossos filhos ir embora, deles querer percorrer o próprio caminho deles, ficar perdido por aí e retornar. E quando ele retorna, na maioria das vezes, a maioria dos pais recebe de braços abertos. Não vou dizer que são todos, porque é claro que existem as exceções, mas a maioria faz isso. E isso, irmãos, para mim é um dom de Deus, porque é o dom do amor. Porque sem amor, como que você vai conseguir, né, perdoar
perdoar certas coisas. Não tem como, irmãos. Tem coisas que não dá para perdoar. Se você olhar com os seus olhos carnais, você vai falar, não, isso aí eu não vou perdoar. Mas quando você tem o amor de Cristo no seu coração, na hora você fica até bravo, na hora você fica chateado, você fica triste. Mas depois você se ajoelha, fala com o seu pai, e o seu pai que te ouve em secreto, te alivia o seu coração, traz paz, e você acaba perdoando. Por quê? Porque quem somos nós para não perdoar? Se Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, então quem somos nós para falar eu não perdoo? Perdoa sim, porque se você não perdoar, você vai para o inferno. Então nós temos que perdoar. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então é um filho, irmãos, que a gente vê, né? Que é um filho assim, que ele era... Como que eu vou falar a palavra? Eu quero achar a palavra certa aqui. Ele era um filho que não estava feliz com a vida que ele levava com o pai, né? Ele não estava feliz de ter casa, de ter comida, de ter roupa, de ter amor, de ter carinho. Para ele era pouco, ele queria mais, ele queria conhecer o mundo. Ele queria viver coisas que ele sabia que se ele estivesse junto com o pai dele, ele não ia poder viver. Porque o pai não ia permitir. Porque o pai é ruim, não. Por amor a ele, o pai não ia permitir. Por quê? Porque o pai sabia que se ele entrasse nesse mundo, naquele tempo, nesse tempo, eu acho que não muda muita coisa, se ele entrasse nesse mundo, ele ia ver coisas, viver coisas que talvez não tivesse volta depois, né? Ele ia se perder. E o pai, como protetor, né? Como Deus é conosco, ele quer nos proteger. Por isso que muitas vezes o Senhor nos corrige, muitas vezes o Senhor nos aperta, muitas vezes o Senhor nos passa na moinha, muitas vezes o Senhor, a gente está com o coração triste, achando que Deus não está fazendo nada. Mas não é, irmãos, é por amor a nós, que muitas vezes o Senhor deixa nós passar por esses fases na nossa vida, para a gente perceber que o mais importante de que tudo, irmãos, que tem nessa terra, é ter o Senhor Jesus conosco. É o amor de Deus conosco. E assim o filho foi, né? Poucos dias depois que o pai pegou e repartiu. E outra coisa, irmãos, que eu vejo aqui, é que assim, uma herança, ela só é repartida quando morrem os pais, né? Geralmente os pais, antes de morrer, já deixam tudo organizado, né? O que vai ficar para quem, como que será, né? A divisão dos bens. Mas o certo é quando os pais morrem, e não é em vida. E esse filho, ele pediu em vida para o pai dele a parte dele na herança. E olha que esse pai foi tão sábio. Eu lendo essa passagem hoje e meditando nela, foi sabedoria. Porque se ele fala para o filho, não, eu ainda estou vivo, não vou repartir os bens com você, não vou te dar nada, você vai esperar eu morrer, para depois você pegar a sua parte. Talvez aconteceria o que acontece hoje. Os pais, o filho mataria o pai por causa de dinheiro. Que hoje em dia acontece muito, irmãos. A gente vê muito filho matando pai e mãe, neto matando vó, tudo por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. Então, Deus deu uma estratégia para esse pai. Reparte com ele, dá o que ele quer, solta ele, deixa ele ir. Aí o que ele fez? Poucos dias depois, esse filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha, ele foi para uma terra estranha, longe da casa do pai dele. Ele não conhecia ninguém. E desperdiçou. O que ele fez? Gastança, né, irmão? Gastou com mulheres, gastou com bebedice, gastou com, sabe lá o que mais, né? Mas ele viveu uma vida de rei, enquanto ele tinha dinheiro. Tudo que o dinheiro compra, tudo que o dinheiro pode fazer, ele fez, né? Com o dinheiro que o pai dele deu para ele. Só que aí, e eu acredito que naquela época, quando ele estava com todo esse dinheiro, ele tinha muitos amigos nesse lugar, longínquo, que ele não conhecia ninguém. As pessoas, aquelas pessoas que gostam de aproveitadoras, né? Porque isso para mim não é amigo, é aproveitador,
fica em roda do que tem para tirar dele, né? Para pegar vantagens, né? E o que aconteceu? Acabou o dinheiro, e aí? Cadê os amigos? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E aí, quer dizer, não tinha mais dinheiro naquela terra, estava padecendo uma grande fome. E aí, o que aconteceu? Cadê os amigos dele? Porque, com certeza, a terra estava passando por esse período, mas tinha pessoas ali que tinham alguma coisa ainda em casa. Porque, eu acredito que tinha aquelas pessoas de mais posse, que deveria ter, né, guardado algo, ter alguma coisa reservada, ou podia comprar uma outra terra distante, mas comprava, tinha como comprar. E por que não deram para ele? Porque quando ele estava lá, cheio do dinheiro, os amiguinhos estavam tudo lá. E depois, o que aconteceu? Ele começou a passar fome. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então, quer dizer, tinha pessoas que tinham condições financeiras ainda na cidade, porque ele chegou num cidadão, e esse cidadão mandou ele apacentar os porcos. E apacentar porcos naquela época, para eles, irmãos, era vergonhoso. Era vergonhoso para eles, porque é uma profissão, sinceramente, que nem eu, que hoje fosse para mim fazer, a gente não fala nunca, né? Porque nunca é uma palavra que não existe, mas eu não gostaria, né, de ficar cuidando de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha, você vê, ele trabalhava para esse homem, não davam nada para ele, e ele comia as bolotas dos porcos. Pensa bem, irmãos, aquela lavagem. Meu avô criou porco, então eu sei como é que funciona. Então, lavava o chiqueiro, ficava limpinho, ia lá, colocava a comidinha do porco, muitas vezes farelo, né? Outras vezes lavagem mesmo, né? Antigamente, hoje em dia eu não sei se dá ainda. Antigamente catava, né, resto de comida nos restaurantes para tratar dos porcos. E lavava, deixava o chiqueiro. Todo dia meu avô lavava o chiqueiro. Quando era de tarde, você ia lá para você ver que nojeira que estava. Uma lamaçal só, uma porquice só. Gente, eu fico imaginando esse moço no meio do chiqueiro. Meu Deus. Olha para você ver que humilhação. Mas sabe o que é isso? Deus permitiu. Olha aí. Por permissão do Senhor. Então, muitas vezes, a gente está desse jeito. Lá no fundo do poço. Sem saber o que fazer. Desejando ter. Muitas vezes a gente reclama. Poxa, mas hoje só tem arroz com feijão. E vai ter dia que você vai desejar ter arroz com feijão. Reclama hoje, amanhã pode ser que você fale, poxa, se hoje tivesse um pratinho com arroz e feijão aqui para mim. Eu falo, irmãos, porque eu sei o que é passar fome. Eu já passei muita fome na minha vida. É triste, irmãos. Nossa, meu Deus. E olha que eu era criança e via meus irmãos menores. Aí eu imagino como esse filho não ficou. Olha aí, Jesus. Como ele não ficou. Ele falou, poxa vida, eu tinha tudo na minha casa e eu não valorizei. Né? E tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Quer dizer, os empregados do pai dele tinham abundância de pão. E ele, que era filho do dono, estava padecendo fome. Mas por quê? Porque ele foi inconsequente, né, irmãos? Porque ele queria uma vida que não era para ele, não era para ele ter feito o que ele fez. Porque não era o que o pai dele queria para ele. O pai dele queria que ele, com certeza, se casasse com uma boa moça, tivesse uma família e trabalhasse junto com o pai ali, né? Para ter o sustento, para não lhe faltar nada. Mas ele não, ele foi terrível. Ele falou, não, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outras coisas, né? Levantar-me-ei, aí ele diz assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aí já começou o arrependimento nele, irmãos. Ele falou, poxa vida, eu pequei contra o meu pai, eu fiz o meu pai me dar a minha parte da herança, eu gastei ela, não tenho nada, eu estou passando fome, não tenho uma casa para eu viver, não tenho um prato de comida para eu comer. E agora? Eu pequei contra o meu pai e pequei contra o céu.
Por quê? Porque ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. Por quê? Porque ele não tinha que ter pedido herança para o pai dele. Em primeiro lugar, porque herança a gente só recebe depois que os pais morrem. Pare de ficar de olho gordo na herança do seu pai. Espere ele morrer. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. O dinheiro não é para levar agora. O dinheiro é só quando chegar a hora certa. Né? Porque, nossa, meu Deus do céu. O dinheiro, falar, ele é necessário na nossa vida, irmãos. Mas ele é uma desgraça também, viu? Meu Deus do céu. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai teve íntima compaixão do filho. Isso eu acho tão lindo, irmãos. A mesma coisa quando a gente sai da presença do Senhor. Quando você sai da presença do Senhor, vai lá para o mundão, faz tudo que não agrada aos olhos do Pai, mas um dia você cai em si e fala, poxa vida, lá na casa do meu pai eu tinha tudo, não me faltava nada. Por mais que você não tenha tudo que você quer, mas o Senhor Jesus, Ele não deixa faltar o necessário, irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, o Senhor supre as nossas necessidades. Então, irmãos, o pai teve uma íntima compaixão e correu, abraçou aquele filho e beijou. E a mesma coisa é o Senhor. Quando um filho dele se arrepende e volta para a casa do pai, o Senhor corre para abraçar e beijar aquele filho. É uma alegria, irmãos. Fala-se até que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende, né? E um filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se achava indigno. E muitas vezes nós, quando pecamos, fazemos algo que não agrada ao Senhor, a gente também se acha indigno, né, irmãos, de ser chamado filho de Deus. E o filho lhe disse, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alpargas nos pés. Então o pai, irmãos, olha para você ver, falou para os servos para trazer depressa a melhor roupa, um anel e sapatos para colocar no pé do filho dele. Isso sim é ser um pai. Isso sim é ter amor, né, irmãos? E fez mais ainda, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Ainda mandou trazer, olha, um bezerro e fez um churrascão. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha para vocês, irmãos, porque este meu filho estava morto. Porque fora da presença do Senhor nós estamos mortos. Nós não somos nada, não somos ninguém. E quando você volta para a presença de Deus, você revive de novo. E aí começaram a se alegrar. E todo mundo se alegra. Quando o irmão sai da igreja, some de repente, não aparece mais. O que será que aconteceu com aquele irmão? Daqui a pouco aquele irmão aparece, é uma alegria, não é, irmãos? Quando você vê e fala, nossa, como que você está? Quanto tempo que eu não te vejo? Deus abençoe. E a mesma coisa foi esse pai. E ele fala assim, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Aí vem, irmãos, ó. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, não estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí, irmão, já entrou, né? Ele deixou entrar a mágoa no coração dele, né? Ele deixou entrar os ciúmes, a inveja. Aí entrou isso aí no coração do irmão. Por quê? Porque ele estava sempre do lado do pai dele. Ele estava sempre ali, ele não foi embora, ele continuou comendo do bom e do melhor, usando as melhores roupas e ajudando o pai, né, no trabalho do dia a dia. Mas ele não amava esse pai. Porque se ele amasse o pai dele, ele jamais teria falado isso com o pai dele.
Ele jamais estaria lá no campo enquanto o pai dele estava se alegrando na casa com o irmão dele. Por que ele estava distante do pai dele nessa hora? Porque ele não era próximo. Porque tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas não é próximo de Deus. Tem muita gente que está aqui todos os dias, mas não tem intimidade com Deus. Está só o corpo. E cadê o espiritual? Isso aqui é na parte espiritual que o Senhor está falando conosco. Vinde, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado? E aí já vem, né, o julgamento. Aí o irmão já apontou para o outro, que diz que ele gastou, esse teu filho que desperdiçou a herança. Esse teu filho que desperdiçou está na tua casa, é na tua presença. E saiu e foi embora e voltou para o mundo. Ontem eu estava vendo um vídeo, até a Lili estava lá em casa, viu, eu mostrei para ela ainda, vendo um vídeo de um moço cantando rock. E esse moço já foi aqui da nossa igreja. Esse moço louvava aqui na nossa igreja. E hoje ele louva por mundo, com a unha toda pintada de preto, aqueles alargador na orelha. E louva muito bem, louvava muito bem e canta muito bem hoje no mundo, né? Mas, para mim, ele é esse filho. Esse filho que pediu a herança e saiu para o mundo. Mas eu creio que o Senhor Jesus vai alcançar a vida dele ainda. E vai trazer ele de volta para a presença. Porque ele é filho, ele é escolhido do Senhor. Porque quando ele louvava aqui na igreja, eu acho que a pastora já deve estar até sabendo de quem eu estou falando, que era ele e a esposa. A senhora sabe, né? Então, quando eles louvavam aqui na igreja, era uma unção tremenda o louvor deles. Eles louvavam, não tinha um grupo de jovens lindo aqui na igreja antigamente. Hoje não tem mais, mas já teve. E era maravilhoso, irmãos, ver aqueles jovens louvando. Mas o jovem, o problema do jovem é isso. Eles querem sair da presença. Eles querem viver a vida lá fora. Eles querem curtir. Eles querem conhecer coisas diferentes. Mas não é por isso que nós temos que julgar eles, não, irmãos. Porque nós também já fizemos isso no passado. Nós também já curtimos, nós já fizemos tudo que não devia fazer. E eles vieram jovens para a presença do Senhor. Eu já vim já há mais de 40 e poucos anos. Agora, eles vieram jovens e não conseguiram ficar. Sabe por quê? Porque eles são fracos. Eles precisam de muita oração, de intercessão. E em vez de julgar, de apontar, de mostrar, igual esse irmão ficou apontando o irmão dele, a gente tem que orar, apresentar a Deus e pedir para o Senhor ter misericórdia, trazer de volta para a casa dele. Porque é uma alma preciosa para Deus também. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Aí o Senhor fala: você já está na minha presença, eu já te dou tudo. Eu te dou amor, eu te dou carinho, eu te dou providência, eu te dou, sabe, irmãos para te ajudar em oração, eu te dou saúde, eu te dou vida, eu te dou um trabalho. E você ainda não está satisfeito porque o seu irmão voltou, você está triste, porque eu recebi ele com festa. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, irmãos, esse morto aqui é espiritual, é a morte espiritual, é o que aconteceu com esse jovem que eu estou falando. Ele morreu espiritualmente, mas ele vai reviver como esse homem reviveu. Esse rapaz que reviveu, eu creio em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é todo poderoso e Ele pode todas as coisas. E essa palavra, irmãos, é para os pais também. Quando você for falar com seus filhos, tenha sabedoria, para não espantar os jovens, porque jovem é complicado, irmãos. Eu fui mãe de adolescente, 2 adolescentes, mulher ainda, sozinha, sem pai. Vocês pensam que eu não passei prova, luta e prova, tudo quanto foi jeito. De tudo quanto foi jeito. Saiu, bateu a cabeça, quebrou a cara e voltou. E hoje está aqui na presença do Senhor. Mas porque eu não desisti, irmão? A gente não pode desistir, continua orando, continua pedindo. Porque jovens, eles são assim. Eles são inconsequentes. Eles não pensam no amanhã.
pensam na vida eterna. Eles acham, até eu fazer 80 anos tem tempo. Mas você sabe se você vai viver 80 anos? E se você viver 20? O meu filho viveu 21 anos. E aí? Ele não era conhecedor da palavra? Não, nem eu naquela época. Mas, olha como que Deus trabalha, irmãos. Eu tinha uma amiga que ela tinha passado por um processo, ela teve um apêndice e esse apêndice rompeu e ela ficou entre a vida e a morte no hospital. E aí foi um processo, levou meses, muitos meses, mas graças a Deus ela sarou, curou e ela era evangélica. E quando ela soube do meu filho, ela foi na minha casa conversar comigo. Ela falou: Beth, eu passei por isso, eu posso levar um pastor para orar pelo seu filho lá na UTI? Eu falei: pode, com certeza pode. E o pastor foi. E o pastor segurou na mão dele e falou para ele assim: se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão, porque ele estava em coma induzido. Ele apertou a mão do pastor. E o pastor falou para ele assim: você aceita o Senhor como seu único salvador da sua vida? Se você aceita, aperta a minha mão. Ele apertou a mão do Senhor. E ele aceitou o Senhor no leito de morte, irmãos. Então eu creio que ele foi salvo. Porque o Senhor deu quase 30 dias para ele se regenerar, porque ele estava lá só ele e Deus. Olha aí, Jesus. Só ele e Deus. E eu creio que ele se salvou. E agora, Deus já está tratando com a Lili, e ela já está aqui na presença, porque se ela não ficar, ela sabe que Deus vai fazer. E tem a Vivi ainda. O Senhor ainda não alcançou ela, mas vai alcançar. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu escrevi umas coisas aqui, irmãos, sobre essa palavra que fala assim: o Pai representa Deus, cheio de amor, paciência, perdão, que recebe com alegria os filhos arrependidos. O filho mais novo representa aqueles que se afastam de Deus, vivem de forma egoísta no pecado, buscando satisfazer os próprios desejos. E o filho mais velho representa os que permanecem na casa de Deus, mas podem se tornar orgulhosos e ressentidos. A parábola do filho pródigo é um exemplo de amor incondicional de Deus e da importância do arrependimento e do perdão. É um convite para todos aqueles que se afastaram de Deus retornem aos seus braços e experimentem a alegria da reconciliação. A parábola também nos ensina sobre a importância do amor ao próximo e da compaixão, mesmo quando vemos erros e falhas em outras pessoas. Então, irmão, nós temos que ter compaixão. Em vez de apontar o dedo, ficar batendo a língua, esse pedacinho de carne terrível, vamos orar. Vamos orar por ele. Vamos falar: Senhor, abra os olhos espirituais dele, faça ele enxergar. O Espírito Santo incomoda ele, que ele consiga enxergar onde ele está errando, para ele se consertar e voltar para a presença do Senhor. Amém, irmão? Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Pai querido, Pai amado, toma frente, toma direção. Abençoa esta semana, Senhor. Abençoa a nossa vida. Abençoa todos os pais. Abençoa os filhos, Senhor. Dá grande bênção, grande vitória, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Não suporto, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar.
Às vezes o barro é muito amassado,